Meeting is being recorded. Bom, pessoal, boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos aí, na sexta-feira à noite, uma quarentena. Vocês estão entrando aí para a gente falar um pouco de tecnologia e poder compartilhar conhecimento, né? Sejam todos bem-vindos aí ao primeiro College IT Experience. Tá? Eu sou o professor Vitor, para aqueles que não conhecem, alguns aqui são meus alunos, são ex-alunos. E antes de a gente iniciar, né, para aqueles que estão no primeiro contato comigo aí, eu queria fazer uma apresentação rápida. Bom, como eu falei, meu nome é Victor, sou professor da Anhanguera, e vou ser o mediador aqui deste painel. Eu sou formado em gestão da tecnologia, tenho uma pós-graduação em gerenciamento de projetos e hoje eu atuo como arquiteto de soluções na IBM e sou professor especialista na faculdade Anhanguera, né, no qual tem alguns alunos aqui presentes e ex-alunos também. Tenho cerca de 17 anos de carreira em tecnologia, mais de 6 anos como arquiteto, né, trabalhando com projetos de data center e continuidade de negócio. E uma das minhas grandes paixões, assim, que no decorrer da minha carreira veio desenvolvendo foi com ensino, com conhecimento e com atividades parecidas com essa daqui. Bom, mas o foco aqui não é a aula que eu vou dar, não é assunto que eu vou passar, e sim, né, os 4 profissionais que estão aqui presentes para a gente trocar um pouco de ideia. Então, como vocês devem ter visto aí na publicidade que a gente passou, um pouco do nosso flyer, o tema do nosso painel é como a TI pode ser parte da solução em tempos de crise, né? Nós estamos aí pouco mais de 2 semanas em uma quarentena no país, né, por conta de uma pandemia aí que foi declarada pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Entramos nesse processo de prevenção, né, porém isso afetou todo mundo, em todos os setores que nós podemos imaginar, né, mexendo assim totalmente com a economia mundial. No Brasil, vimos grande parte das empresas colocarem seus colaboradores e seus funcionários para trabalhar em casa, né, para aquelas empresas que puderam. Algumas não tiveram essa opção, né, por conta de serem serviços essenciais, e outras não tiveram meios de fazer isso, né? E muitas das empresas, né, a grande maioria das empresas foram pegas de surpresa. E como todos nós sabemos, e é um assunto que eu tenho batido bastante na tecla nas salas de aula, né, de toda e qualquer empresa, não importa qual seja o tamanho, não importa qual seja o segmento, existem 2 elementos primordiais, né? O primeiro elemento primordial para uma empresa são as pessoas, né? E o segundo elemento primordial para a empresa é a tecnologia. Sem esses elementos não há empresa, independente do seu tamanho ou segmento, né? Não consegue existir e muito menos funcionar. E com a pandemia foi necessário cuidados especiais para proteger as pessoas, mas foi necessário que essas mesmas pessoas pudessem continuar a produzir, né? E com isso a tecnologia está sendo uma peça fundamental para que as empresas possam ainda continuar a produzir, independente de sua atividade, sendo consultoria, serviços, indústrias e até mesmo educação, né? E hoje nós estamos aqui com 4 dos melhores profissionais que eu já pude trabalhar na minha carreira, né, que ofereceram aqui seu tempo e seu conhecimento para a gente discutir um pouco desse assunto. Então, sem mais delongas na minha fala, com a apresentação de cada um deles aí. Primeiro é o Vânio. Boa noite aí, pessoal. Eu sou o Vânio. Eu tenho uma empresa de infraestrutura de TI. O nome dela é Onda TI. A gente atua aí na área de infraestrutura, de redes e segurança. Eu sou formado em ciências da computação. Antes disso, eu fiz o meu técnico também na área de tecnologia. Então, eu sou da área de tecnologia aí desde cedo. Me formei na área de ciência da computação, já trabalhando na área, focado na parte de redes, switches, roteadores, firewall, segurança, né?
e depois eu fiz minha pós-graduação em gerenciamento de projetos. E aí, pela carreira, fiz diversos cursos também na área de tecnologia em si, né? As diversas certificações, adoro a área de tecnologia, gosto muito, né, da parte de backup, soluções de storage também, toda a área de infraestrutura, né? Quando eu falo de infraestrutura, eu falo da parte de redes, mas também falo da parte de software, da parte de virtualização, storage, armazenamento, backup, disaster recovery. Atuo aí há 23 anos na área e 15 anos como sócio da Onda TI. Beleza. Próximo aí é o Wellington Lobo. Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado, Vitor. Obrigado a todos aí pela presença. E esse é o tipo de conversa que a gente precisa incrementar cada vez mais, né? Eu trabalho com tecnologia há aproximadamente aí 25 anos. A minha formação, minha base de formação também foi técnica. Eu sou formado pela Escola Técnica Federal de São Paulo, na área de processamento de dados. E aí, na sequência, parti para o mundo de infraestrutura, que era um momento natural ali, nos anos 90. Fui buscar formação ali em cursos técnicos de alguns fabricantes de infraestrutura também, com produtos e tal. Minha formação eu sou graduado em administração de redes, sou formado pelo IBTA de São Paulo e logo em seguida parti para uma atuação híbrida aí no mercado de tecnologia propriamente dito, mas também no mercado de ensino. Esse pé em cada canoa aí me deu uma bagagem interessante, porque era levar a prática do mercado de tecnologia para a teoria do mundo acadêmico, né? Então, enfrentei ali alguns choques de início, mas foi bem interessante e bem importante na minha carreira. Como eu trabalhei por aproximadamente 15 anos no mercado de segurança, minha posição hoje é em vendas, eu estou em vendas há aproximadamente 15 anos. Há mais ou menos nesse período eu fui atuar em áreas de segurança, empresas de segurança que atuam no Brasil, na maioria dos casos multinacionais com objetivos de atuação no mercado brasileiro, e essas multinacionais eram de países dos mais diferentes, com as mais curiosas culturas aí, com o interesse de adaptação ao mercado brasileiro. Hoje eu sou conselheiro no Partner Exchange Group, que é um grupo que hoje é focado no desenvolvimento de parceiros, de revendas, né, de empresas que entram para o mercado de tecnologia como revendedores. E sou diretor de canais na BMC Software do Brasil. Meu mundo é software, trabalhei com hardware há algum tempo, mas meu mundo é software. Então, essa é a parte boa num momento de quarentena como esse que a gente está. O mundo de software dá a flexibilidade que a gente precisa para conectar as pessoas independentes da localidade delas. Bom, agora Felipe Melo. Boa noite, pessoal. Prazer aqui estar batendo um papo de novo com vocês. Eu acredito que boa parte dos alunos do Vitor aí conseguiu participar de uma apresentação que eu fiz em sala de aula, então foi uma turma bem legal, acabou participando bastante, então o pessoal de uma energia bem bacana. Bom, me apresentando aí, eu sou graduado em gestão de TI, pós-graduação em Ethical Hacking, em cibersegurança, MBA em segurança da informação. Tenho 16 anos de carreira aí na área de tecnologia, acabei também trilhando por diversos tipos de empresa, nacionalidades, então culturas de empresa diversas, segmentos, enfim, e até questão de funções mesmo, né? Trilhei tanto a questão técnica como gestão de projetos, gestão de serviços, e hoje eu sou gerente do segmento de Data Protection Privacy na Ernst Young. Então, tenho bastante experiência aí em atuar direta ou indiretamente na gestão de equipes e projetos de cibersegurança, de infraestrutura, de data center e principalmente nas vertentes de segurança, de Red Team, Blue Team, gestão de SOC, CERT e principalmente agora, que mais movimenta, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, acredito que eu consigo contribuir aí nesse bate-papo nosso de hoje aí, nesses temas.
Prazer revê-los, mesmo online. Legal, Felipe. Obrigado. Agora o nosso quarto participante aí, César Cristina. Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês. É um pouco ainda assustador fazer tudo isso meia-noite aqui. É interessante a participação. Agradeço muito o convite. Realmente um prazer estar com essa mesa, profissionais de tão alto gabarito. E eu espero contribuir aí para as ideias e para as discussões que a gente vai seguir aí durante os próximos dias. Falando um pouco sobre mim, estou aí quase 3 décadas já, quase 30 anos, estou ficando velho com isso já, na área de TI. Comecei minha vida trabalhando em bancos, Banco Nacional. O Vitor não colocou nada aí, que isso é muita velharia, né, Vitor? Banco Nacional, Unibanco, Boston. Foram aí quase 10 anos trabalhando principalmente com infraestrutura. Um tempo que não existia realmente segurança, isso era luxúria, pensar em segurança, business continuity e tudo mais. Depois tive a oportunidade, claro, de conhecer o Vitor, o Felipe, na CA. Ouvi falar, claro, dos outros colegas também pelo Vitor, ouvi falar muito bem deles. Na CA eu consegui também crescer. Eu passei a ser SMI, a Global SMI para segurança. Não, eu não me considero um profissional hoje segurança em si. Claro, muita coisa mudou desde então. Eu tive então, estando assim, tive então convite para vir aqui para a Polônia, vir para a Europa, para criar um time, montar um time de segurança que ia atender globalmente. Foi uma experiência muito interessante. Primeiro porque eu quase 20 anos eu fui técnico, sempre, claro, com foco em ser técnico, em ter a melhor capacidade, ter o melhor conhecimento, mas naquele momento que eu mudei para cá, claro, eu tive que me transformar. Foi uma grande transformação na minha vida. Primeiro, claro, que eu trouxe minha família para cá, a mulher, filho, cachorro, veio tudo num pacote só. Tive que transformar realmente num líder, tive que criar times, criar equipes de vários tamanhos, primeiro com 20, 80, 400 pessoas. Só foram, tem sido uma experiência bem interessante, bem dinâmica, bem intensa. Passei pela IBM aqui, depois eu mudei para o ramo de biotecnologia, pela Qiagen, e agora eu atuo pela Smith Nephew, fazendo uma transformação de TI. E claro que a gente está passando, todos estamos passando pelo mesmo choque, e isso vai ser parte da discussão de hoje. Bom, acho que é isso que eu tenho a falar sobre mim nesse momento. Legal. Bom, pessoal, acho que sem mais falas, vamos iniciar aqui o nosso painel. Então, só para a gente recapitular aqui, né, as coordenadas, e algumas pessoas acabaram adentrando aí após a apresentação dos participantes. Eu tenho aqui algumas perguntas, né, alguns assuntos que eu vou debater aqui com o Vânio, com o Wellington, o Felipe e o César. E aí, após isso, a gente vai abrir para perguntas, né, para vocês fazerem perguntas aí de dúvidas, ou até mesmo compartilhar conhecimento, experiência com a gente. E aí a gente segue aí a nossa apresentação, tá? Eu vou colocar o microfone no mudo de vocês, aí caso vocês precisem falar, é só tirar do mudo. Deixa eu colocar aqui. Bom, minha primeira questão aqui vai para o Vânio. Vânio, nós estamos hoje vendo que esse momento de crise e de saúde está afetando o mundo todo e não é um segredo para ninguém, né? É possível ver em todos os órgãos de imprensa como diversos setores estão sendo impactados durante toda a evolução da pandemia. Qual é a sua visão como empresário sobre os principais impactos que a sua empresa está tendo e como a TI está aliviando? Então, na verdade, assim, como empresário, obviamente, eu estou apreensivo também, a gente está preocupado, porque o impacto vai ser grande. Para onde não chegou ainda esse impacto, vai chegar. Só que, assim, não adianta também a gente sofrer por antecedência. Quando os problemas acontecerem, é que aí a gente vai ter que começar a resolvê-los com calma e sabedoria.
Hoje, o impacto que está acontecendo, de fato, né, nas empresas, são, obviamente, os clientes parando de fazer investimentos, projetos, investimentos, e só que o dia a dia não para. Então, os clientes, o que eles fizeram? Eles mudaram a operação de atender, fazer o trabalho dentro da sua empresa e foi fazer o trabalho remotamente, levou os seus colaboradores para casa. E com isso, obviamente, surgiu uma demanda para a gente na área de TI, que são os acessos remotos. Fazer isso da forma segura, fazer isso utilizando VPNs, a parte de políticas de segurança das empresas. Algumas empresas que a gente atende já tinham essa infraestrutura, outras não. Porém, o que eu acho que ninguém esperava nessa parte de trabalho remoto é a questão de você ter que disponibilizar, por exemplo, computadores para os colaboradores, porque hoje em dia se fala, mas todo mundo tem um computador em casa, todo mundo, mas assim, muitas pessoas acabam não tendo. Quando você leva, por exemplo, uma parte administrativa, uma parte de fabril para casa, você tem que dar os recursos para eles trabalhar. E aí, então, não tinha assim, infraestrutura na casa das pessoas para trabalhar. Internet precária, então isso é o que pega. E isso é o que a gente conseguiu ajudar aqui nas demandas que a gente atua, né, nos nossos clientes, com essa questão de trabalhar remotamente, porém com um mínimo que eu falo de segurança, né, nas empresas. Uma coisa também que a gente percebe é que, para a TI, a nossa área de TI, é uma coisa de trabalhar remoto, é uma coisa já antiga, que a gente, a maioria das empresas de TI, pelo menos uma parte dos funcionários acabam trabalhando remotamente, né? Isso é bem comum para a gente. Mas para as empresas que não tem nada a ver com a área de TI, isso as empresas não tinham, né? E isso é o que eu acho que vai acontecer agora, né? Depois de passar essa pandemia, eu falo aí para o pessoal que, obviamente, a parte de trabalho remoto deve pegar o que não pegou até hoje, né? Deve virar, deve funcionar de uma forma diferente, não só para a TI, mas para todas as outras áreas da empresa, administrativa, jurídica, e etc. Né? Então, acho que isso vai pegar um pouco mais. E também o que, nesse atraso que a gente tem aqui no Brasil de não ter trabalhos remotos, outras atividades remotamente, são questões de que com a mudança, eu acho que vai ter uma mudança, né, de mentalidade e de atividade, que é você diminuir horas de trânsito, trabalhar remotamente, diminuir custos, né, sei lá, de alimentação, de outras coisas que também vão influenciar aí no dia a dia pós essa crise que a gente está passando. Então, eu acho que vai pegar esse trabalho remoto, sim. Legal. Ainda em cima desse assunto, eu queria uma opinião do Felipe aqui. Né? O Felipe apresentou para a gente aí que ele tem uma experiência com projetos. Felipe, com relação às conduções dos seus projetos, como que tá? Isso está da mesma forma? Mudou? O que você pode dizer para a gente aí? Então, mais especificamente da empresa que eu trabalho hoje, da UI, isso já está na cultura, esse trabalho remoto. Então, hoje toda a nossa infraestrutura é preparada para isso, todos os insumos, os equipamentos que os funcionários têm já são preparados para a mobilidade em si. Então, para a gente, como o Vânio colocou, não é muito novidade, né? Então, é continuar trabalhando remoto da mesma forma. Mas, de certa forma, isso impactou, teve um choque, sim, no começo da pandemia, né? Então, a boa parte dos clientes, eles absorveram também a informação, né, a necessidade desse trabalho remoto. Então, empresas, por exemplo, que a gente atua no setor financeiro, que é praticamente impossível conduzir projetos de auditorias ou projetos até algumas implementações tecnológicas, estão trabalhando remotamente sem nenhum problema, porque da outra parte teve essa aceitação, né? Não é só a questão da empresa de TI estar prestando o serviço, estar prestando o projeto e ele atuar de forma remota, mas o cliente também teve que entender essa forma nova de atuação aí e aceitou numa boa. Hoje a condução dos nossos projetos estão não dizer perfeitos, né, de ser 100% igual
ao presencial, porque nada vai superar a presença e o relacionamento pessoal cara a cara ali, né? Mas hoje está bem próximo dos resultados. Acredito que projetos assim mais relacionados administrativos, projetos de adequação à lei, por exemplo, como são projetos de LGPD, acho que rolam bem. Projetos que são mais técnicos e alguns setores de auditoria, algumas auditorias, aí são impactados mesmo, aí não tem jeito, aí tem que ser presencialmente. Então, esses tipos de projeto aí acabou sendo impactado, mas no geral, assim, a sociedade absorveu bem e a condução dos projetos seguiu uma normalidade, assim, que até surpreendeu positivamente a gente. Legal. César, e como que está o cenário aí na Polônia? Como vocês estão atuando aí para amenizar esse negócio aí no negócio de vocês, né? Você disse para a gente que está com um desafio aí de reestruturar a parte de tecnologia na empresa na qual você é líder hoje. Como que está aí na Polônia, cara? Acho que não só na Polônia. A gente tem um cenário um pouco diferente quando se fala de Europa em relação a, primeiro, não só tecnológico, mas existe uma forte proteção trabalhista. Então, o empregado, ou qualquer pessoa, trabalhando de home office ou não, se existe a necessidade de trabalhar de home office, ou se existe a possibilidade de se trabalhar de home office, a empresa tem que prover equipamento adequado, tem que prover equipamento, ergonomia também, para que não tenha nenhum problema, não se afete a saúde do Tem reunião. E ele, claro, ele pode simplesmente recusar em participar, não em participar, desculpe, em trabalhar de casa, e a empresa tem que se virar para isso. Claro que com essa pandemia surgiu vamos dizer assim, infelizmente, claro, uma grande oportunidade para muitas empresas, porque elas correu de sair com a necessidade de se alugar equipamento, se alugar monitor, se alugar stands para monitor, de se alugar mesas para funcionários, que isso a empresa realmente ela tem que prover. A não ser, claro, que o funcionário opte por abdicar disso e usar do que ele tem em casa, mas não é comum. O comum é que você tenha toda a infraestrutura, todo o equipamento, se não provido pela empresa, de que você pelo menos tenha alguma coisa próxima com o que existe na empresa hoje. E isso de uma parte. Claro, teve também uma sobrecarga muito grande em relação à infraestrutura. No primeiro momento, todo mundo começou a conectar via VPN. Claro que a VPN não aguentou para muitas empresas. Teve um apagão geral na Europa, com 1 ou 2 grandes provedores. Isso foi, de certa forma, amenizado, mas e de outra forma também, de novo, uma vez mais, assim como aconteceu lá atrás, no 11 de setembro, de novo todo mundo correu para o tal do Business Continuity, que ninguém estava dando bola mais. Então, de novo, voltou a ser estratégico, volta a se discutir, volta a fazer parte do cenário de qualquer empresa, do budget de qualquer empresa, de que isso seja parte do plano estratégico. Então, tudo isso, a gente está vivendo esse momento, está vivendo tudo isso agora. A gente tem que ver que novo mundo que a gente vai chegar. Mas se você falando do impacto que teve, claro, novamente, o impacto de pessoas e depois o impacto tecnológico. Mas, novamente, claro, com uma diferença cultural do que existe no Brasil. Porque no Brasil, claro, se você vai para home office, você pode exigir, mas a lei ela não é tão protetora com o funcionário quanto é aqui. Legal. Já vi alguma diferença aí entre o Brasil e a Europa. Agora eu queria falar um pouco com o Wellington Logan. Wellington, você apresentou aí um pouco da sua carreira. Nos últimos anos você está mais focado aí para a área de vendas comercial, né? Então, do ponto de vista comercial, o que mais impacta é o relacionamento entre pessoas, né? O Felipe citou aí que nada supera, nada vai trocar, vai mudar, né, a relação interpessoal, a relação cara a cara, tete a tete, né? Toda e qualquer evolução comercial, né, além das questões financeiras, as apresentações, né, os POCs, que são provas de conceito, rodadas de negociação, e tudo aquilo, né,
que envolve uma negociação, são artifícios que são usados em vendas e muitas vezes a gente consegue conquistar a venda através disso, né? Se é essa possibilidade hoje, né, com essa distância social, como isso está sendo conduzido e qual é a sua percepção do grau de impacto com isso? É, ainda em andamento, né? A gente está vivendo um cenário em construção. A gente está readequando processos e numa reunião interna aqui hoje de manhã, a brincadeira foi a gente está trocando a disposição das cadeiras do avião durante o voo, né? Então, é um processo um pouco complexo, porque envolve, como já foi dito aí, envolve estrutura, envolve equipamento, envolve acessos, né? E até disponibilidade de recursos mesmo, né? Para algumas regiões, o acesso, a gente está acostumado, falando em São Paulo, região metropolitana, a gente tem acesso praticamente em todos os bairros. Mas quando você fala em escritórios remotos, em algumas cidades especificamente, os links de banda larga não são tão banda larga assim, então o nível de acesso a essas localidades é extremamente comprometido. Mas o impacto, a parada real em São Paulo aconteceu aí por volta do dia 10, 9, 10 desse mês. Então a gente está indo aí para a terceira semana praticamente de pausa. E durante esse período, o que estava acontecendo continuou acontecendo. Então, naturalmente, as pessoas da área de serviços, né, da área técnica, já estavam mais acostumadas a andar com o processo de atendimento remoto. Então, as pessoas técnicas, as áreas a tomada de decisão técnica era facilmente acessível por meios remotos. Então, através de sessões como essas aqui, a gente desenvolveu muita coisa que estava em fechamento, vamos dizer assim. Agora, eu acho que o impacto maior vai ser a abertura de novos negócios, porque por mais que os processos de venda sejam adaptados a modelos processuais, vamos dizer assim, a modelos de passo a passo de execução, nós vendemos para pessoas, né? Então, são pessoas que tomam decisão em favor da companhia que elas representam. Então, você não poder apertar a mão da pessoa, não conseguir o olho no olho ali, né? Aquela visita local ali para demonstrar e conquistar a confiança de investimento, essa parte é complicada. Até porque o processo de compras em si, porque eu divido remotamente, a gente consegue fazer a abertura do negócio e o fechamento do negócio. A área que a gente toca para encontrar necessidade, normalmente é feito de forma remota, por telefone, por inbound marketing, por alguma ação digital, na maioria das vezes. Mas o desenvolvimento é a parte crítica, que é a parte onde a gente interage presencialmente ali com o cliente, né? A parte de demonstração, prova de conceito, muitas vezes a gente tem que colocar a mão no ambiente do cliente mesmo, né? Fazer instalação de algum produto, fazer um teste de conectividade com o ambiente legado desse cliente, né? Então, quando a gente tá por essa fase, que para mim é a fase mais crítica, que é o convencimento ali, é a fase em que o cliente toma a decisão de fazer a aquisição, é essa que a gente está sendo desafiado hoje a executar. A parte final, que é basicamente a decisão de compra, que é a negociação em termos de preço, aquele aperto final da proposta ali para a gente conseguir o pedido de compra, essa remotamente eu acredito que vai funcionar normalmente. Meu ano fiscal é descasado do ano calendário, né? Eu estou nos últimos dias do fechamento do meu ano fiscal aqui no Brasil e o meu Q4, vamos dizer assim, meu fim de ano está acontecendo agora no fim de março. E esse fim de ano não foi impactado o resultado desse fim de ano não está sendo impactado pela nossa parada. Porém, a minha preocupação realmente é a partir do próximo trimestre, quando eu começo no meu Q1, e aí onde a cobrança pelo desenvolvimento de oportunidades vai começar a apertar, é que eu acho que a gente vai sentir o impacto maior. Agora, qual é o lado positivo disso, né? Eu concordo com o que foi falado anteriormente, quando o Vânio citou que a gente vai sair diferente disso, né? E muita coisa boa vai sobrar dessa experiência prática de trabalho remoto. No Brasil, a tradução de teletrabalho fica um conceito muito, muito superficial. Por isso, até que a gente não consegue aprovar leis no modelo trabalhista que o César citou, né, de ter que fornecer equipamento, fornecer isso, fornecer aquilo, porque teletrabalho sempre foi uma utopia para o mercado brasileiro. Agora a gente está vendo que ele é possível e que ele consegue manter
minimamente as coisas funcionando, né? E aí, a partir do momento em que a gente coloca isso em prática, torna isso uma verdade, né? O nosso novo normal vai ser ter profissionais trabalhando remotamente. Eu acredito que os próprios clientes também se adaptarão a fazer compras de forma remota. Então, as demonstrações que são exigidas, até hoje eram exigidas para que fossem feitas presencialmente, em sala de reunião, com projetor e tal, essas passariam a ser através de sessões remotas. A demonstração de produto possivelmente vai ser adaptada para um modelo controlado aí, talvez num modelo em cloud, em que o cliente acessa, você acessa, e a partir do compartilhamento ali de telas e de ideias, mais ou menos como que a proposta do Google hoje com os documentos, né? Todo mundo interagindo ao mesmo tempo na mesma plataforma. Eu acho que a colaboração digital vai também guiar os modelos comerciais. É um grande desafio, hein? A gente ainda não tem a fórmula para garantir que os resultados acontecerão, mas está bem interessante participar, né, do processo de mudança. Geralmente a gente cai depois que uma mudança acontece. A gente começa a trabalhar depois de uma grande mudança, né? Talvez seja o caso de alguns dos alunos aí da faculdade. Vocês vão entrar no mercado talvez já após mudança, mas é bem interessante viver esse modelo de transição, até porque são histórias, né? São novas experiências para a gente contar em algum momento numa sala de aula de novo, né? Legal. Bom, aqui só para a gente pontuar aqui, nós temos o Wellington, Wellington e o Felipe são de São Paulo. Wellington, você está na Zona Sul, a sua casa fica na Zona Sul. Isso, exatamente. Eu estou aqui próximo à região do metrô São Judas. O Felipe, qual região você está? Estou na Zona Leste, entre Vila Carrão e o Tatuapé. Legal. Eu fiz esse gancho só para eu fazer a minha próxima pergunta aqui, que eu quero a opinião do Vânio. Eu estou hoje em Hortolândia, nós temos o César na Polônia, e eu nem vou arriscar o nome da cidade, como é que fala, melhor ele falar, senão eu vou passar vergonha aqui. Pode falar, é Wrocław. Você pode tentar. Fácil de dizer. Broto suave. Aí você fala que é um broto suave. Pronto, você acertou a cidade. Bom, eu queria a opinião do Vânio aqui, como ele está numa cidade diferente de São Paulo, como eu, né? Vânio, como líder de uma empresa, você também tem a responsabilidade comercial, não só técnica, mas você também tem responsabilidade comercial aí. Isso também tem ocorrido no seu mercado, e o que vocês têm feito para diminuir essa distância? E aí aproveita para falar um pouco do link de internet, né, das palavras, como o Wellington citou aí, que pode ser um calcanhar de Aquiles aí para esse modelo. Exato. Eu estou em São José dos Campos, né, a 80 quilômetros de São Paulo. Uma das coisas que o Wellington falou é o que vale aqui para a gente também. A diferença é que hoje o Wellington é de um fabricante, né, de software, né, e eu hoje trabalho como um revendedor. Mas a questão do posicionamento de venda seria a mesma ideia, né, de ter reuniões para o desenvolvimento do negócio. Então, isso é válido para a gente. Principalmente aqui no interior, que o pessoal gosta de ver você, gosta de estar apertando a sua mão, tem essa carência, né, de ter alguém aqui próximo deles. Então, isso vale para cá também. Nada vai substituir, obviamente, a presença física. Mas eu acho que é um caminho a seguir. Agora, quanto a links, quanto a isso é uma coisa que a gente percebeu também. Nessas últimas 2 semanas aqui, depois que começou essas restrições, a gente teve uma demanda muito grande de banda larga, que é o que a gente tem em casa. No home office, a gente tem as bandas largas de operadoras conhecidas ou não, né, conhecidas nacionalmente ou localmente nas cidades, e essas operadoras acabaram e também não aguentaram, né, obviamente. A demanda grande de VPNs, ou falando na parte técnica, configuração de roteadores, os roteadores dessas operadoras não estavam preparados para suportar NAT, VPN, etc. E aí começou-se também a gerar um caos nas aberturas de chamado, uma série de coisas que não estava esperando por essa demanda repentina, né, de uma hora para outra. Então, isso, obviamente, a questão de infraestrutura de internet no Brasil, além de cara, né, ela ainda também é um pouco precária, principalmente aqui no interior, a gente falando. Mas eu acho que a tendência é isso melhorar. E o que a gente faz é
tendo que se mostrar de alguma forma, ou em conferências, webinars, WhatsApp, usar o telefone para quando ele foi lá inventado por Graham Bell, falar no telefone ou por uma chamada de voz, chamada de vídeo. Então, são coisas que a gente está usando aqui para tentar ser visto nessa época também. É isso que a gente acaba fazendo. Legal. Agora eu quero falar um pouco com o Felipe Melo. Felipe, uma das coisas que mais está aí arrepiando e preocupando os responsáveis por segurança, né, nesse cenário da pandemia é o home office, né? É a possibilidade aí deles terem acesso às informações de forma remota. De certa forma, quando se trabalha em escritório, você tem as informações ali centralizadas em sua maioria. O que você acha, né? Quais são os riscos que as empresas correm com o trabalho distribuído, né? Ou seja, de forma remota, cada um em sua casa? Bom, vamos lá. Hoje, pegando um pouco do que o César falou, do passado aí, que antigamente nem se falava, olha eu falando antigamente, César, pegando o gancho que não se falava sobre a segurança, não se investia muito nesse segmento. Hoje nós temos claramente três segmentos que são de responsabilidade direta de segurança e que eles são, óbvio, né, se conectam, mas não são a mesma parte, o mesmo todo. A gente está falando de aspecto de cibersegurança, a gente está falando sobre segurança da informação, a gente está falando sobre privacidade de dados. Tudo isso acaba compondo sempre os mesmos riscos quando se fala de uma forma macro, assim, de problemas de segurança, e eles não necessariamente são da mesma natureza, do mesmo time, das mesmas responsabilidades. Com relação aos riscos, basicamente a gente está falando de dois riscos, né? De invasão do equipamento, né? Então, ele pode ser causado de forma ativa, por alguém que encontra um link desprotegido, como é o comum de links residenciais, ou por a máquina estar infectada por algum malware que abre alguma porta, enfim, né, as pessoas não estão no escritório, então sempre pode acontecer que ele, vou jogar um joguinho aqui, vou entrar numa página que eu não entraria no meu escritório, e aí isso daí pode trazer alguns problemas com relação à instalação de alguns malwares. Então, você tem a questão da invasão, né, do laptop e perder alguns dados com isso, ou até danificar o equipamento. A gente está falando de uma pandemia aqui de vírus humano, mas a gente recentemente passa por diversas pandemias cibernéticas com relação ao ransomware. Então, isso é uma preocupação muito grave com relação a isso. E com relação ao vazamento de informação. E aí já numa vertente um pouco mais de privacidade de dados, mas tendo tanto o vazamento de informação pessoal como o vazamento de informação de negócio também acontece. A gente vê diversas fotos aí em redes sociais mostrando o marido, a esposa trabalhando junto, e já vi uns certos coworkings familiares aí. Então, acontece, e você trabalha com um projeto que ele tem dados sigilosos junto com uma outra pessoa que é do seu círculo de confiança, mas aquela informação ela vazou. Então, às vezes, subconscientemente, a pessoa pode levar à tona de novo aquela informação que ela ouviu. Então, esse tipo de coisa é uma preocupação e ela está na vertente de segurança, sim. Então, desde se o firewall está segurando, se a VPN está encapsulando o tráfego, se o colaborador está respeitando a política de não instalar jogo na máquina dele durante o tempo de home office, ou se ele está cuidando da privacidade da informação, todos esses são riscos aí que compete para a área de segurança e que, como você falou aí, acaba arrepiando os responsáveis, porque é um risco pior que o outro, é um impacto pior que o outro, e muitas vezes a grana que vai rolar aí de prejuízo é grande. Você citou uma palavra aí interessante aqui, sobre privacidade.
Se não me engano, você me corrige aí no tempo, mas a gente está cerca de 138 ou 140 dias para LGPD. Mais ou menos esses dias para iniciar aqui no Brasil. Isso. Né? Então, se tratando da privacidade, né? Você vê algum impacto da pandemia em cima da LGPD? Olha, o maior impacto que eu vejo com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, ela entra em vigor agora em agosto de 2020. Ela foi aprovada e assinada pelo Michel Temer em 2018. E em 2020 agora ela entra em vigor. E o maior risco, né, é que as empresas elas estão fazendo todo um trabalho de adequação a essa lei. São projetos complexos que envolvem adequar todo um mapeamento da empresa, adequar processo, adequar documentação, ferramentas, políticas e, de fato, a cultura da empresa num aspecto geral. Então, as empresas elas estão correndo com isso, e isso custa caro. As ferramentas não são baratas. Os projetos também. Então, por conta da pandemia, muitas empresas estão com um budget agora com uma interrogação desse tamanho. Eles não sabem como vão destinar efetivamente o restante da verba do projeto. Tem projetos que estão parando, tem projetos que não vão ser iniciados, tem projetos que as pessoas ainda não sabem o que vão fazer. E há muita dúvida ainda, né? Que eu estou ouvindo muito de será que a lei vai vingar? Será que vai entrar mesmo em vigência? Então, esses porquês é o que mais impacta a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ainda tem muitas perguntas que eu não sei responder com relação a isso, mas a estimativa é que a lei ela não deve ser postergada, mas alguma coisa deve ser feita porque as empresas, elas com certeza elas estão sendo já impactadas já na previsão de faturamento e os investimentos devem ser desviados para algumas outras áreas aí. Então, deve ter uma postergação, alguma coisa nesse sentido. Legal. Continuando ainda em cima desse assunto, queria falar um pouco com o César agora. Quando a gente fala de Europa, César, a gente pensa logo assim em primeiro mundo e tudo bem mais avançado e melhor do que aqui no Brasil. E como tem sido a sua experiência com relação a esses temas de ataque, ao vazamento de informações? Isso é uma preocupação aí da Europa? Isso acontece? O que você pode dizer para a gente aí? Acontece das formas mais criativas. Claro que eu não posso citar todas aqui, mas as pessoas são bem criativas aqui em relação à invasão, ataque, mas eu confesso que a maioria ou vem da Rússia, tem alguma coisa do Brasil também, o que não é tão comum, mas vem mais indo para o leste da Europa. Claro, existe a preocupação. Você falou aí do... Eu não estava acostumado ainda com esse termo. Acho que é a lei de proteção, como que é? Geral de proteção de dados. Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem alguma coisa similar aqui também que já foi implementada, já fazem 2 anos, e isso é bem, vamos dizer assim, toda empresa é obrigada a ter, existem multas severas se você não tem isso implementado, ou se existe alguma brecha da qual você não toma cuidado seguindo essa lei de proteção, como você fala, tem um nome em inglês aqui para isso. E sim, claro, como eu falei, claro que existe a preocupação, mas já faz algum tempo que isso já faz parte do cotidiano aqui. Legal. Vou perguntar para o Lobo agora, para o Wellington, né, que é o nosso representante aí mais comercial da turma, se as empresas elas estão correndo atrás de soluções agora, em cima da hora. Eu tenho experiências aqui na IBM que muitas delas estão correndo atrás agora. E como você vê essa disponibilidade de dinheiro de forma imediata? Sim, muita gente está buscando coisas assim de última hora, e aí muitas vezes esse atropelo vem. Eu trabalho bastante com empresa pública e tem um mix de público e privado aí na minha carteira de atuação. Eu
minha atuação é sempre através de parceiros, então eu atuo através de revendedores locais que trabalham com a marca BMC, e esses parceiros estão sendo bombardeados aí com solicitações de todos os tipos. A maioria delas é para aquisição temporária e geralmente de ofertas como serviço, né? Então, a empresa quer colocar todo mundo em home office, mas ela não quer adquirir, não quer ativos, ela quer comprar tudo como serviço. Então, ela quer uma posição de trabalho remota como serviço. E aí o parceiro ali, o revendedor, precisa construir uma oferta incluindo laptop, incluindo um mínimo de segurança, conectividade, algumas delas até incluindo mobiliário, né? No caso de governo, a situação é um pouco diferente, porque o investimento está mais na infraestrutura própria do órgão, né? Então, o investimento maior está em servidores, em infraestrutura, em equipamentos, em controle para a infraestrutura interna, mais para prover o acesso para as pessoas que estão fora. Não tem tanta preocupação de fornecer os equipamentos ou a estrutura mínima ali para quem vai para casa. Mas sobre dinheiro, a briga é sempre de onde tirar, porque o orçamento não aumentou. Ou seja, tudo que estava planejado para se gastar em 2020 não previa uma anormalidade no meio do caminho, né? Então, o que tem acontecido muitas vezes é uma antecipação do uso do orçamento. Então, algum orçamento que estava previsto para alguma compra prevista para setembro, outubro desse ano, antecipou a verba para aquisição em março, para aquisição talvez em abril, mas o dinheiro não vai se multiplicar. Então, a gente percebe que eu consigo muitas vezes trazer alguns projetos do futuro para agora, mas é só uma realocação, né? Não existe o dinheiro não brotou ali na mesa do CIO para assinar um contrato de aquisição de 2, 3 milhões ali para poder investir na infraestrutura. Agora, um trabalho que a gente tem que fazer também é projetar, colocar os projetos desse cliente numa timeline, né? Fazer ele enxergar que muita coisa que ele precisa e que ele está disposto a investir agora não vai trazer o retorno imediato, porque os projetos às vezes são de médio e de longo prazo. Então não adianta, não basta ele comprar agora um sistema de proteção de dados, um sistema de infraestrutura, acreditando que esse investimento vai trazer o resultado já na próxima semana, né? Que no começo de abril ele está com tudo implementado, porque os projetos levam tempo. Então, tem alocação de recurso, implementação do projeto, construção ali da equipe que vai fazer a implementação, utilização. Então, tem muita gente se aproveitando do desespero, vamos dizer assim, de alguns clientes para fazer as vendas, mas essa venda muitas vezes ela é ilusória para o modelo, para quem está fazendo a aquisição. O cara gasta o dinheiro, ele põe o dinheiro ali numa proposta, fecha um negócio, mas na verdade o resultado desse investimento vai acontecer daqui a 8 meses, quando a pandemia provavelmente já tenha acabado. Bom, tomara que já tenha acabado. Então, esse é um balanço difícil da gente conseguir, é um equilíbrio difícil da gente ter, e muitas vezes o cliente, o responsável ali pela aquisição também se aproveita do momento de desespero. Eu vou te dar um exemplo aqui: o governo em estado de emergência pode fazer contratações sem licitação, por exemplo. Então, em diferentes níveis, o governo municipal, estadual, federal, ele pode simplesmente determinar uma compra baseado no estado de emergência que o país está, e esse investimento ser comprado diretamente de um fornecedor à escolha do administrador público. Então, se a gente pensar desse jeito, abre-se ali uma porta de investimento enorme, com controles mínimos de aquisição, que pode gerar um impacto absurdo no futuro, né? Comprar coisa demais, de repente, eu imagino que se a pandemia acaba em 3 meses, qual é o estoque de álcool em gel que vai sobrar? Qual é o estoque de licenças que vai sobrar? Qual é o estoque de equipamentos que pode sobrar? Então, se esse investimento não for bem ajustado, a gente pode ter clientes estocados de coisas, e esse estoque vai impedir que esse cliente faça o investimento correto que ele já tinha planejado fazer em outubro ou novembro desse ano. Legal. Você citou aí que na verdade, você está com um fabricante, né, um distribuidor, você tem uma revenda aí, né, que faz
trabalho final com o cliente final, né? Não é você que implementa. Então, nós temos um exemplo aqui do Vânio, que seria a Honda TI, né? Em alguns fabricantes, em algumas soluções seria a revenda. Neste momento, Vânio, de pandemia, você ou sua empresa ou algum cliente enfrentou algum problema de segurança? Então, de segurança, não. A gente não teve nenhum incidente aqui com os nossos clientes, no caso, de segurança. Mas a gente teve problemas, como eu falei, de a VPN não aguentar, o Firewall sobrecarregar pela quantidade de usuários, estava previsto, sei lá, 20 usuários, e agora a gente está falando em 150 acessando remotamente. Então, teve algumas coisas dessa forma que a gente teve que contingenciar de alguma forma, colocar um outro hardware, colocar um software, fazer uso de softwares em nuvem, algumas coisas a gente teve que acabar fazendo. Mas falando de segurança em específico, que é o que você está falando, na pandemia não. Mas o Felipe estava falando, eu estava me lembrando de um caso que a pandemia agora, a gente está falando numa pandemia de vírus que ataca o humano, né? Mas eu passei um caso bem específico, bem crítico, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, num cliente, uma multinacional, e ele tinha 80 servidores na América Latina e umas 800 estações de trabalho, e ele foi infectado, todos os servidores e estações foram criptografados, né, resgate e tudo, e a gente chegou lá, foi chamado para fazer um plano de DR, de contingência, e chegamos lá, legal, vamos baixar do backup. Não dá para baixar do backup. O backup também foi infectado. Legal, e aí, o que a gente faz agora? Essa foi a pergunta. E depois de várias horas lá de discussão, tal, viu que eles não tinham nada, não tinham um plano de volta, de contingência, não tinha nada. E aí, o que a gente, na verdade, teve que fazer? Do zero. Foi a primeira vez que eu passei por isso. Fazer uma instalação do zero de 80 servidores, incluindo Brasil, Chile e Argentina, e aí outra equipe, obviamente, cuidou da parte das estações, mas, cara, a gente ficou lá 1 mês e meio colocando tudo no ar, e aí sim, perdeu tudo. A empresa começou do zero, não foi só os servidores, a empresa começou do zero praticamente. Tudo. A única coisa que eles não perderam foram os dados de faturamento que estava no SAP fora do Brasil, né? Mesmo assim, o SAP foi infectado, ficou 1 semana e meia fora, né? Sem processar nenhuma nota, mas é uma empresa francesa. Mas assim, você vê que mesmo grandes corporações, né, na Europa e tudo, entrou por uma brecha de uma atualização de Windows. Um vírus, um ataque que já tinha sido notificado, não foi corrigido por uma política de segurança da empresa durante 30 dias e o ataque entrou e criptografou tudo. Então, quer dizer, você vê que a gente ainda fica muito, independente da segurança, das políticas, tudo, foi uma falha de segurança que deixou a empresa parada e teve que começar do zero toda a parte de AD. O cara não tinha correio eletrônico, o pessoal começou a usar Gmail, para você ter uma ideia, durante a semana, uma corporação de 3 mil funcionários no Brasil. E foi a primeira vez que eu vi esse caso, eu chegava lá, e aí, gente, o que a gente vai fazer hoje? Então, quer dizer, era uma coisa que não tinha nenhum planejamento quando a gente chegou lá para fazer, e aí sim, a gente desenhou toda a parte de duplicação de dados, backup local, remoto, nuvens, extra sites. Então, a gente viu que foi a primeira vez em 20 anos que eu passei por uma coisa dessa e falei assim, uma coisa desse tipo não podia acontecer mais hoje em dia, com tantas ferramentas que a gente tem, mas acontece. Deve ter sido também um dos trabalhos com mais pressão, né? Para você deve ter feito na carreira também. Deve ter sido fácil. Bom, a gente está chegando no final das perguntas aqui, e agora eu quero fazer uma pergunta para o César, que eu acho que pode ser a dúvida de muita gente aqui, até curiosidade, né? César, conta um pouco para a gente aí como foi, primeiro, mudar de país, né? Eu te conheci aqui no Brasil, já está aí 10 anos fora do Brasil. 11 anos. 11 anos. Né? Como foi mudar de país, né? Continuar trabalhando com TI,
né? Qual foi o choque que você teve, se é que teve choque, né? Evoluir na carreira, né? E hoje ser responsável por enfrentar uma crise aí do tamanho dessa pandemia, né? Uma crise aí como um europeu e tendo que pensar como um líder de tecnologia europeu, né? Porque você hoje atua aí na Europa. Qual desafio é maior por esse momento de crise, visto que aqui muita coisa é resolvida, né, do jeitinho brasileiro, e isso eu acho que não existe aí na Europa, né? Tratar uma pandemia dentro de TI ou entender e propor métodos de mitigação de forma a ter menos, vamos dizer assim, gambiarra. Como tem sido isso para você? Peraí que eu tive que anotar isso aqui. Muita pergunta ao mesmo tempo. Vamos lá. Tá bom. Se quiser, eu repito. Não, não, tudo bem. Começando pela mudança, é claro, teve um choque cultural grande. Trazer a família, acho que foi o mais difícil. Porque, claro, minha esposa ela tinha a profissão dela, ela teve que abdicar da profissão dela, ela era fonoaudióloga no Brasil. Meu filho tinha 3 anos só. Claro que hoje ele é totalmente adaptado aqui. Minha esposa tem uma profissão diferente hoje aqui, hoje ela é professora aqui, professora de uma escola internacional. Obviamente, como todo brasileiro, a gente não está habituado a falar inglês a todo momento. Óbvio, a gente tem conference call, participa de diversas conversas, tudo, mas aqui foi 100% essa mudança. Isso foi impactante. O clima não ajudou. A comida, de certa forma, foi outra forma que a gente teve que encontrar para se adaptar, mas a falta de estrangeiros na época, a gente veio numa época que não existia tanto estrangeiro aqui. Hoje tem um boom, inclusive até de brasileiros, existem comunidades de brasileiros aqui. Ficou muito mais fácil de vir para a Europa. Do ponto de vista de carreira, como eu falei antes, eu era um técnico, trabalhava no meu cubículo, com meus manuais, com minhas VMwares, durante aí todo esse tempo de início de carreira, vindo para cá, tendo que entender e liderar pessoas, foi um choque muito grande para mim. Foi uma transformação grande da minha vida. Por natureza, eu sou introvertido. Também é uma outra mudança que eu tive que fazer de dentro para fora. Foi mais difícil ainda, mas também, claro que eu tomei vantagem disso. Pude ser quem eu quis aqui, pude me reinventar. Uma coisa que minha esposa sempre repetiu para mim, que aqui eu podia recomeçar a ser quem eu quisesse, da forma que eu quisesse. E daí eu pude montar minha carreira dessa forma. Como liderança, novamente, eu era como se diz, um individual contributor, como se fala no Brasil, alguém que trabalhava sozinho, trabalhava com o meu próprio conhecimento, e aqui eu tive que ser mais expansivo, ser mais participativo, claro, conquistar novas pessoas, vender sonhos, que é exatamente o que a gente acaba fazendo quando a gente está liderando. A gente vende sonhos, mas a gente também tem que garantir que o delivery aconteça. Então a gente entrega. Então faz parte. E aí, seguindo um pouco, claro, você fala se existe esse desafio que está sendo enfrentado aqui agora. É totalmente novo. As conversas que existem com os meus outros colegas de outras empresas aqui. Hoje mesmo a gente teve um bate-papo grande, discutindo que alternativas que a gente vai ter, que a gente vai encontrar para o futuro, para esse novo mundo que a gente vai encontrar daqui a um mês, visto que a gente vê já demissões acontecendo em empresas, a gente vê mudanças do approach das empresas em relação a funcionários, em relação a projetos, em relação a prioridades, já não são mais as mesmas, o congelamento de budget, o congelamento de investimento em geral. Então, isso são coisas que a gente vai enfrentar, criando novas perspectivas como sendo profissional, mantendo ainda competitivo. Isso é um desafio grande também a ser enfrentado, visto que, novamente, o mercado vai se encher de bons profissionais. A gente tem que seguir sendo competitivo, tem que seguir se educando sem parar. Ou seja, novamente, isso foi parte da conversa, essa parte do desafio. E finalmente, indo para a gambiarra, eu não vou dizer que não existe gambiarra, sim, acho que existe em todo lugar. Todo mundo tenta ser um pouco criativo, e não é diferente aqui.
mas claro que existem mais restrições e mais controles em relação a isso do que existia. Eu não vou falar que existe no Brasil, porque eu estou um pouco por fazer 8 anos que eu não vou no Brasil. Então, eu vejo alguma diferença, mas sim, eu vejo gambiarra, eu vejo isso ainda acontecendo, um pouco de flexibilidade, como é chamado, um pouco de flexibilidade acontecendo aqui. Isso acontece. Do ponto de vista, novamente, de liderança, agora, não falando pessoalmente, o que eu mais penso é, primeiro, como motivar as pessoas a seguir essa competitividade, como encontrar qual caminho, como guiar os funcionários, seus liderados, que caminho eles devem seguir, como eles devem seguir nas carreiras deles, também tentar observar quais são as tecnologias e o que as empresas vão abraçar, quais são as prioridades, já que, por exemplo, eu não vejo tanta prioridade nesse momento em investir em processos e mais sim investir em garantir a continuidade do negócio. Então, tem uma mudança de approach aí. Seguindo mais nesse caminho, Victor, é como eu vejo hoje. Espero conseguir responder suas perguntas. Não, respondeu sim. Bom, antes da gente abrir aqui a galera que está assistindo aí, nós temos cerca de 50 pessoas aí, perguntar e trocar experiência. Queria saber se o Felipe, o Vânio, o Wellington tem mais alguma coisa para acrescentar, ou a gente já pode abrir aí para a sessão de perguntas. Eu queria contribuir um pouquinho, assim. Eu acho que essa pandemia, ela vai mudar muita gente, isso no termo de sociedade, vai mudar como as empresas elas se organizam e elas demandam a forma de trabalho. Então, vai, acho que de fato, dar o boom aí, né, da disruptura de trabalho anywhere. Então, né, não importa se eu trabalho na minha casa, se eu trabalho de um café, se eu trabalho. Não importa. E isso vai puxar também outra disruptura, que é a questão de performance, né? Finalmente, as pessoas vão começar a olhar o que meu time entrega é muito melhor do que eu focar no horário que meu time entra e sai. Então, essa é uma mudança que, principalmente aqui no Brasil, ela precisa acontecer e eu acho que isso acabou impulsionando, vai ajudar muito com relação a isso. E do ponto de vista de segurança, eu acho que é, as medidas técnicas elas já vêm sendo discutidas já há muito tempo, mas eu acho que agora tanto as questões de privacidade como as questões elas acabam sendo processuais, sim, um pouco que o César falou, mas é mais do ponto de vista de garantia de continuidade de negócios. Então, eu acho que as discussões sobre BCP, discussões sobre impacto de negócio, sobre impacto de privacidade de dados, essas discussões sobre riscos que a tecnologia influencia diretamente na produtividade do negócio, está dentro de segurança e isso vai ser uma discussão recorrente nos próximos meses aí, até no mínimo o fechamento do ano de 2020. Então, acho que se tem algo positivo que essa pandemia trouxe, foi essa possibilidade da gente trocar o nosso mindset, né, tirar o mindset fixo que a gente tem e expandir isso de uma forma que a gente consiga evoluir, né, de fato, e até mesmo mexer com muitas profissões. Então, eu acho que minha visão sobre a pandemia é nesse aspecto, né, claro, é bem positiva. Queria só fazer um comentário também do ponto de vista, eu acho que as empresas vão mudar, como o Felipe comentou, mas eu acho que também os profissionais vão ter que mudar, né? Então, esse é nós estamos sendo desafiados aqui em poucas semanas a se transformar num profissional anywhere, e isso não é fácil. A gente tem diversas barreiras, nós não somos educados para isso, né? A nossa construção educacional é para sair de casa para o trabalho, né? Então,
entrar na sala para trabalhar, né? Ou você sair de um cômodo para outro para começar a trabalhar, vai ser esse nosso novo normal. Então, o desafio que eu vejo é como a gente, de forma sem ter que trocar de país, a gente conseguir se reinventar, né? A gente conseguir ser um novo profissional sem ter a possibilidade de trocar os nossos colegas de trabalho, porque as pessoas vão continuar as mesmas. Elas vão esperar de você aquela pessoa que você era trabalhando dentro do escritório, só que agora você vai ter que trabalhar da sua casa. Então é interessante observar que a formalidade das comunicações, elas diminuem, elas aumentam, ou seja, a gente vai realmente ter que dosar o modelo de trabalho. Um novo profissional vai ter que ser construído para poder encaixar no novo modelo de empresa que está sendo construído. Então, são muitas mudanças ao mesmo tempo e a chance de dar coisa errada é muito grande. Mas, por outro lado, quem der certo vai dar certo definitivamente, né? Eu queria só colocar também, vocês falando, né? A gente está falando de várias coisas de tecnologia, de segurança, e eu acho que a gente, igual o Elton colocou, o Felipe também, a gente vai ter que passar por uma transformação de mentalidade mesmo, isso como profissional, como ser humano, a questão de afastamento social que a gente está, de ajudar o próximo, tudo isso tem que ser uma coisa muito rápida dentro da nossa mente para a gente se transformar. E o outro ponto que eu queria falar é assim, LGPD, a gente falou da Lei Geral de Proteção de Dados, de privacidade, independente se ela vai mudar, se ela vai ser adiada, igual a gente está colocando, né? O Felipe falou, eu também falei um pouquinho, mas independente se ela vai mudar ou não de data, o que vai acontecer é que ela vai chegar. Da mesma forma que eu acho que o trabalho remoto vai pegar agora para todos os tipos de empresa, a LGPD ela vai chegar, seja porque ela vai dar multa, seja porque ela vai punir, igual lá na Europa já tem isso há mais de 2, 5, dependendo do país, isso já vem de longa data, porque senão o Brasil não vai fazer negócio com a União Europeia, isso é fato. Então, vem de lá para cá. Então, para fazer negócio, a gente vai ter que estar conforme a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso vai também mudar a cabeça das pessoas, porque não é uma questão só de ser uma lei que você vai lá e muda um ponto ou coloca um equipamento e está tudo resolvido. Não, é cultural mesmo, é uma questão de cultura, é questão de processo, passa por várias áreas das empresas. Não é só a área de tecnologia que está envolvida nessa área de LGPD, é toda a empresa, desde a secretária até a copeira que pega o papelzinho lá que não rasgaram direito e coloca no lugar de volta. Então, você pode vazar um dado por ali. Então, não é só virtual, né? Não é só o dado digital, é o dado físico também. Então, é uma questão cultural. Então, acho que isso também passa para a gente um aprendizado de ter que se transformar também para estar preparado para essa lei. Legal. Bacana. Pessoal, agora vamos... Está todo mundo aí no mudo, tá? Eu vi que vocês fizeram bastante perguntas aqui. Eu queria que vocês passassem essas perguntas agora para eles, né? E para a gente discutir um pouquinho aí. Já estamos no finalzinho da nossa apresentação aí. Fique à vontade. Alguém? Eu? Adeilson, se você estiver tentando falar, você está no mudo, cara. Como manter o dispositivo funcionando com excelência, está usando o home office? Cortou o início da sua pergunta aí, Edilson. Como manter o dispositivo funcionando com excelência para estar usando o home office? Você acredita que seja? Conseguiu entender o que ele falou? Vitor, Eu não consegui entender. também não consegui entender. Ele perguntou assim, como que ele pode garantir os dispositivos, as máquinas funcionarem com excelência durante esse tempo de pandemia?
Tem alguma dica para isso? Do ponto de vista de segurança, quando você tem a máquina exposta à rede, né, você não está conectado a uma conexão privada, a uma VPN, a máquina ela está aberta na rede. Então qualquer pessoa ela pode chegar até sua máquina e praticar ali ou tentar praticar uma invasão. O melhor, assim, é você ter o distanciamento virtual, que é um termo que a gente está usando de distanciamento social, distanciamento virtual de algumas coisas, né, de instalar coisas estranhas, de instalar plugins que você não conhece, de clicar em anexos que você não sabe de onde veio, esse tipo de coisa. E aí, se a sua empresa ela fornece uma estrutura de VPN, e é chato conectar no cliente, depende de segundo fator de autenticação, e você tem que pegar a senha com token, e a conexão fica um pouco mais lenta, e não deixa você acessar o Facebook. Isso tudo acaba. São algumas coisas que faz parte, né, não uma dificuldade, né, mas são passos a mais que você tem que ter para garantir a continuidade da sua máquina. Então, você vai ter uma conexão mais segura, vai ser muito mais difícil você ser atacado. A infraestrutura da sua empresa vai ter a continuidade de atualização de patches do seu sistema operacional, do seu antivírus e das outras ferramentas corporativas. Então, basicamente, assim, do ponto de vista de segurança, a recomendação é, se você utiliza uma VPN, se você tem uma VPN, utilize-a sempre. Se você não tem uma VPN, tente se manter distante de comportamentos diferentes do que você teria dentro da sua empresa, para evitar surpresas aí. Legal. Eu vou ler as perguntas aqui que eles estão fazendo, fica mais fácil para vocês aí. Eu vou ler uma aqui, tem uma aqui que o Paulo Queiroz fez para o Vânio. Em relação às empresas, por conta dessa pandemia, teve uma baixa nos valores por falta de funcionários? Algum desconto, alguma coisa em questão de valor? Valor do quê? Entendi. Valor do quê? Por exemplo, do serviço prestado que você faz para os seus clientes. Houve alguma mudança em questão de valores, faturamento, alguma coisa? Ou tem contrato? Então, na verdade, assim, a Honda TI, ela trabalha no modelo de acesso remoto e no modelo de presencial. Com pacotes, obviamente, de horas de acesso remoto, ele é bem mais baixo do que o presencial. Então, não só nessa pandemia, mas em qualquer outra época, já as horas de acesso remoto já é mais barata do que a hora presencial. Então, isso é uma questão que também, com certeza, muda muito se o mercado se transformar totalmente para remoto, né? Legal. Deixa eu ver mais alguma aqui interessante. O Daniel pergunta aqui como se, assim, a maioria das empresas que estão, né, deixa eu explicar um pouco mais a pergunta dele, né? A maioria das empresas que estão utilizando hoje o home office, de alguma forma, já experimentou, sabe, nem que seja numa prova de conceito. Mas uma empresa que nunca trabalhou com home office, vocês acham que isso é possível hoje? Qual que é a dificuldade dele? Mais. Não. Eu acho que vai depender bastante da atividade fim, viu? Eu acho que as empresas não vão desaparecer, os escritórios não vão, as indústrias, a forma como a gente encara o modelo corporativo hoje, ele não vai sumir de uma hora para outra. Mas eu acho que as empresas estão sendo forçadas a isso. Eu vou dar um exemplo aqui do mercado de construção civil, por exemplo. É um mercado, normalmente, um mercado que não é adepto a esse tipo de tecnologia. Então, os departamentos são internos, eles normalmente trabalham em prédios, a equipe inteira dentro do mesmo prédio, e mais a mão de obra, né, de construção civil mesmo, que opera, que atua lá na construção, na obra mesmo, propriamente dito. Então,
não tem como construir um prédio remotamente, né? O prédio vai ter que ser construído fisicamente. Mas o time de administrativo, o pessoal de financeiro, essas áreas que normalmente se viam obrigadas a trabalhar dentro do escritório por força da cultura daquela vertical de atuação, eu acho que isso vai mudar. Eu acho que essa transição possivelmente acontecerá. E os escritórios, a tendência vai ser esses escritórios físicos diminuírem, né? Talvez o tamanho do prédio não vai diminuir, mas a quantidade de pessoas e a obrigatoriedade das pessoas de irem até o escritório com certeza vai diminuir. E aí a tendência é que alguns empregos desapareçam, algumas profissões desapareçam. Acho que novos ascensoristas, novas vagas de ascensorista vai surgir novas profissões que vão desaparecer, como sumiu o ascensorista um dia, mas novas profissões vão surgir, como surge influencer, né, digital influencer, youtuber e tal, que não existiam, vão existir novas profissões também. Agora, entre a questão de você produzir uma forma e de trabalhar numa empresa, alguém, você vai estar sempre subordinado ao conjunto de práticas e ao conjunto cultural da empresa que te contratou. Então, também, por mais mudanças que aconteçam, no final da pandemia, algumas empresas vão voltar a funcionar como elas funcionavam antes, né? Então, é claro, muita gente vai mudar, mas muita gente vai voltar ao que era antes, porque o que era antes era a única forma de funcionar. Legal. Acho que aqui eu tenho uma pergunta aqui do Wellington. A gente tem 3 ou 4 Wellington conectados, não sei qual que é esse. Ele pergunta aqui, acho que o César poderia nos ajudar nisso aqui. Ele pergunta aqui se com essa crise, né, se quem tem a intenção de sair do Brasil, de sair do país, isso pode ser ruim ou isso pode ser bom? Ou não interfere em nada? Acho que interfere sim, não só sair do país. Eu não tenho a total visão de como está o mercado brasileiro, mas pelo menos aqui a gente tem a fórmula de que não é momento de. Se você tem, claro, alguma posição estável, se você trabalhar para alguma empresa estável, não é momento de planejar mudanças em sua carreira, a não ser, claro, que você seja forçado a se reinventar ou se você seja forçado a encontrar um novo caminho ou buscar novos skills. Mas, nesse momento, trocar de país ou até trocar de profissão, eu não acho aconselhável. Legal. Ainda mais porque, novamente, Vitor, o que eu falei no começo, o mercado aqui vai ter muito profissional procurando emprego, ter muito bom profissional, aliás, disponível no mercado, e a concorrência vai ser muito grande, claro, sem contar que os fatores para você migrar ou para você mudar de país, hoje eles são bem. Cada país está sendo mais e mais restritivo em relação ao estrangeiro. Então, não é tão fácil assim, ainda mais nessa situação. Legal. Bom, o que eu vou juntar 2 perguntas em uma aqui, a do William Melo e a do Raul, se eu não me engano, aqui para o Felipe. Felipe, a do William, eu vou fazer as duas e você responde junto, tá? A do William, ele fala aqui, ó, independente da entrada em vigor da lei, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, os clientes podem ser processados por vazamentos de informações sensíveis. E o Raul, é bem interessante a pergunta do Raul, ele pergunta assim se por fato de a gente estar em home office, principalmente aquelas pessoas que têm, né, a primeira experiência como home office, é um fator facilitador para a engenharia social? Bom, vamos lá. Primeira pergunta sobre LGPD, sim. As empresas elas podem ser multadas, mesmo porque a lei ela só organiza as coisas, né? Ela veio trazer os conceitos de quem é titular do dado, o que ele pode fazer, quando ele pode pedir para saber, quando que ele pode deletar, pedir para deletar os dados dele da empresa, editar os dados, ele vem para organizar tudo isso. Então, a lei ela é só uma lei de organização, mas o fato é que o Ministério Público e outros órgãos eles já estão entendendo em algumas instâncias
alguns processos e já teve empresa que já foi processada e penalizada. Então, já é passível de multa, não precisa esperar a vigência da lei. É óbvio que a vigência da lei, ela trouxe uma organização tanto para dar os direitos claros do titular de dado, então não só o que o juiz, né, o magistrado ali vai interpretar, mas vai estar claro na lei. Tem a questão dos deveres das empresas e tem a função da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, da NPD, que entra em vigência também. Então, tudo isso forma todo o conjunto, né, que vai garantir direitos, deveres e quem vai fiscalizar, né? Então, a lei ela só vai servir para isso, mas hoje, respondendo a pergunta, sim, é possível a empresa ser processada, ser autuada e ser multada. Com relação à engenharia social, ótima pergunta. Quem esteve no dia na minha palestra aí na Anguera, lembra que eu falei que sou apaixonado por esse tema aí de segurança. Sim, obviamente que quando você está dentro de um perímetro de segurança, né, um perímetro seguro, que é, por exemplo, quando você está na sua sala de estar, em casa, com a sua família, aquele lá é um seu perímetro seguro. Você tem a total confiança que ali as informações elas estão cercadas, ninguém vai sair contando o que escuta ali pro outro, pelo menos não deveria contar, e aí a gente está falando de um lugar controlado, né? A informação está controlada. E quando você começa a olhar isso do ponto de vista da informação da empresa, fora do seu círculo de segurança, fora do seu perímetro seguro, ela vira um possível alvo ali. Então, as pessoas hoje não estão preparadas para atuar home office, em grande parte. Existe a questão de não estar preparada com relação a levar a sério as questões de políticas de segurança, e é muito fácil hoje. Então, se você tem hoje a ciência que a empresa X vai trabalhar ela inteira home office, eu consigo em meia hora, você consegue os dados de um colaborador, e você pega o celular dele dizendo que você é da área de suporte técnico e você precisa fazer uma atualização de emergência e para a pessoa clicar naquele link lá para ele poder acessar a máquina e fazer tal correção. O que é uma coisa simples, as pessoas não estão preparadas para esse golpe, as pessoas estão vulneráveis, focando totalmente na pandemia, e sim, o alvo para uma engenharia social é muito grande. Então, a exposição ao risco nesse ambiente é muito maior. Então, não só você orientar as pessoas a não sair na rua, não ter contato social, não deixar de usar máscara, passar álcool em gel, as pessoas elas têm que ser conscientizadas também desses problemas em não aceitar fornecer informação para qualquer um, não clicar em links que não sejam conhecidos, não duvidar de contatos telefônicos que exigem interação imediata, coisas nesse sentido, porque sim, a exposição ao risco de você sofrer um ataque de engenharia social é muito grande e a maioria das pessoas não estão preparadas para se defender desse tipo de ataque nos dias de hoje. Legal. Tá chovendo pergunta aqui, mas a gente não vai conseguir responder todas, porque senão vai passar muito do horário. Eu queria... Posso fazer uma pergunta aqui? Boa noite. Eu posso fazer uma pergunta aqui? Boa noite. Fabrício aqui. Falando na questão atrair novos clientes e se manter com uma boa margem de lucro, como uma empresa de tecnologia pode se destacar mesmo em tempos de crise no qual estamos vivendo hoje, na opinião dos senhores? Essa eu posso responder. Eu tenho vivido essa pergunta aí em termos de empresas que existem ou empresas novas, né? Então, empresas tradicionais aí do mercado de TI que vivem, que dependem do faturamento mensal ali para sobreviver, ou seja, uma reserva pequena de sustentação, precisam se destacar. Eu acho que
mais do que nunca, o modelo digital de exposição vai ter que ser usado, ou seja, a força em cima de comunicações digitais ela é cada vez maior. Não só a comunicação digital do modelo tradicional que a gente conhece, com mensagens de e-mail ou posts aí em redes sociais, mas também um pouco de criatividade digital, que é aumentar, criar formas de conectar a marca, a empresa com o seu cliente de forma digital, de forma se fala muito no mercado do modelo de omnichannel, né, em que o cliente fala com você através de múltiplas plataformas, mas você precisa ter o histórico de comunicação com esse cliente, independente do caminho que ele usou para falar com você. Então, todas as interações que você fizer com esse cliente, por WhatsApp, por Facebook, por LinkedIn ou por qualquer outra metodologia de contato aí, você vai ter que ter isso num histórico muito bem organizado para conseguir ter essa jornada, né, de aquisição do cliente com você. E do ponto de vista de margens, eu gostei bastante do comentário que o Vânio fez, que já existe uma diferença de preço sobre atendimento remoto e atendimento presencial. Até porque, supostamente, o profissional remoto consegue atender múltiplos clientes, né, ao mesmo tempo, ou múltiplos clientes com mais efetividade. Porque ele não tem que pegar, ele não encara trânsito, né, ele não tem que usar transporte, ele não fica refém ali de uma série de riscos de que uma visita, né, um translado pode expor um profissional. O pior deles é o tempo, que é incontrolável, né? Então, uma pessoa que está ali numa base fixa operacional, atendendo múltiplos clientes remotamente, em teoria consegue ser um pouco mais agressivo em termos de preço, em termos de desconto. Não significa que custe menos, porque ele também vai ter que ter uma infraestrutura para suportar esse tipo de atendimento, né? Vai ter que ter links melhores, equipamentos melhores, telefones melhores, ele vai ter que ter uma série de estruturas ali que também vão custar. Então, a tendência é que, à medida que o trabalho remoto seja percebido como também um trabalho de valor, como é o trabalho presencial, as margens têm uma forte tendência a aumentar. E é uma coisa interessante, porque são várias economias e aumenta por um lado e economiza em outro, né? Então, você economiza roupa, por exemplo, porque você não tem que se vestir para visitar o cliente, você não tem que, né, gastar seu terno ali para fazer a visita, você não precisa ter, você reduz uma série de outros custos, você só usa uma camisa, usa uma roupa ali para aparecer na câmera, quando a câmera é necessária. A maioria das reuniões nem as câmeras são abertas, né? Então, a gente vai ver um modelo aí de exposição um pouco diferente. E eu acho até que é uma grande oportunidade. Vou tomar o tempo aqui, Vitor, e emendar numa outra pergunta que eu achei bem interessante aqui de uma outra pessoa, que é sobre a dificuldade exatamente, do Guilherme, de entrar no mercado de trabalho agora, se seria ruim, né? Eu acho ao contrário, viu, Guilherme? Eu acho que a gente tem o fato de vocês estarem se posicionando agora no mercado como profissionais, independente da experiência que vocês trazem aí, eu acho que a experiência pessoal, nesse caso, vai fazer bastante diferença. Claro que a experiência profissional do que você fez, o que você sabe fazer, isso sempre vai ser cobrado. Tecnicamente, você sempre vai ser avaliado, a sua capacidade de resolver problemas sempre está em jogo aí. Mas a sua experiência pessoal de lidar com um momento de trabalho remoto, eu acho que vai ser um diferencial nos processos seletivos daqui para frente. Então, eu não encararia isso como eu não usaria a pandemia como um fator adicional, negativo, vamos dizer assim, mas eu colocaria mais como um fator positivo, ou seja, é você pegar a dificuldade que essa pandemia aparentemente trouxe aqui e usar a seu favor, usar o tempo que você tem livre para se capacitar tecnicamente, para se certificar naquilo que é possível, para se reposicionar como profissional, colocar ali, olha, eu tive experiências de trabalho remoto, eu fiz trabalhos, eu fui voluntário em um determinado projeto, eu ajudei tais empresas a funcionarem remotamente, ou seja, colocar em prática o que a gente normalmente precisa de uma empresa para colocar, eu acho que vale a pena você colocar em prática como pessoa, né? Como a empresa do você mesmo, né? O CIO de você mesmo. É você se mostrar profissionalmente como um profissional, mostrar para os contratantes, vamos dizer assim, como um profissional preparado para lidar com adversidades como essa, que provavelmente nem ele esperava que a gente enfrentaria. Legal.
Pessoal, eu não vou conseguir fazer mais as perguntas. Eu posso fazer mais uma? Quem está falando? Fala aí, Bueno. Felipe. Pode falar. Boa noite. Eu gostaria de saber, assim, eu iniciei esse ano a faculdade e o professor focou numa coisa muito interessante sobre a gente ser muito cauteloso com o processamento, com os dados, tudo mais. O que vocês acham que faltou dos profissionais de TI em ter melhorado mais a capacidade da empresa para, caso acontecesse algo do tipo como está acontecendo agora, se faltou dinheiro para investimento ou digamos assim, a inteligência da pessoa de entender que provavelmente poderia ter acontecido isso. Eu posso falar um pouquinho. Eu acho que, na verdade, o que faltou foi um pouco sim, de planejamento, mas o que sempre falta é a priorização da verba. É isso que pega nos departamentos de TI das empresas. Verba é o que direciona aí o que vai ser tocado na empresa e o que não vai ser tocado. Obviamente, ninguém espera uma catástrofe dessa, igual está acontecendo, de parar, de mudar, mas assim, a verba, esse ano a verba está destinada para tal assunto. E aí, rapidamente, esse assunto muda e você tem que direcionar para outra coisa. Então, assim, a parte de TI que tenta tocar os projetos, fazer os projetos, elas estão preparadas, têm conhecimento, né? Seja do conhecimento delas mesmo ou de parceiros dessas empresas, mas acaba esbarrando aí na parte de verba, né? Não sei se o Ed pode completar aí essa parte de verba. Eu gosto dessa abordagem, que assim, são várias ondas, né? Ao longo do ano, o profissional, o CIO lá, o chefe executivo de tecnologia, ele tem um leão por dia para matar. Então ele tem, sei lá, ele tem 12 leões, né? Um por mês ali para enfrentar, só que ele só tem 6 balas. Então ele escolhe os leões que estão mais próximo, atira, e os que estão mais distante, ele espera que esses leões não vão alcançá-lo antes da aprovação da próxima verba. E aí ele fica manobrando esses investimentos ao longo do ano, porque sempre tem menos dinheiro do que a demanda necessita. Então, ele fica operando isso ali de acordo com a necessidade. LGPD foi uma necessidade muito forte por conta da implementação da lei, mas se a gente pegar em alguns órgãos, pensando em governo, a gente passou agora por uma mudança, agora, né? Recentemente por uma mudança de governo, e a mudança de governo requer investimento, troca de pessoas, troca de estrutura. Quem vem com novas ideias, traz novos projetos, e aí no meio dessa história toda surge uma troca de licenciamento, surge uma troca de equipamento, a substituição de um sistema de correio, e aí a verba que estava destinada a fazer uma inovação na área de trabalho remoto, por exemplo, se transforma rapidamente em licenças Microsoft, ou se transforma em servidores físicos, ou em contratação de um serviço remoto para atender um problema de uma regional que está crescendo. Então, eu acho que tem uma questão do recurso ser limitado e as prioridades serem muito grandes, né? Então, você tem mais prioridades do que dinheiro, e aí as que são mais urgentes ganham força, e aí o dinheiro acaba e o investimento para esses projetos do plano de continuidade de negócio se torna secundário. Então o cara fala, bom, tomara que não tenha uma catástrofe, porque assim meu plano de continuidade, eu não vou ficar exposto pela ausência do plano de continuidade. Aí, de repente, passa o carnaval e estoura uma pandemia. Aí ele fica realmente exposto. Mas eu concordo contigo, acho que é um pouco. O planejamento acho que existe, eu acho que a inteligência existe, o nível de conhecimento dos profissionais de TI nas empresas em geral é muito bom. Ou seja, os profissionais que estão sendo formados, né, que estão entrando no mercado de trabalho, têm um nível de qualidade alto, porém, falta dinheiro para comprar o que eles gostariam de comprar. Isso aí. Pessoal, a gente não tem mais tempo para perguntas, aí depois eu posso até responder para vocês. Eu fiquei devendo uma aqui para a Esther, o Thiago Araújo fez um aqui também interessante, mas aí a resposta vai de acordo com o que o Wellington fez para o Guilherme. E como eu tenho falado bastante na aula para vocês, muitas das inovações e das criações em tecnologia, infelizmente, acontece de mão dada, né, com grandes tragédias
ou com fatos históricos, como Segunda Guerra, como World Trade Center, e eu tenho certeza que depois que nós passarmos pela pandemia aí, a gente vai ter bastante novidade e inovação dentro da tecnologia. É por isso que esse foi o tema que nós escolhemos aqui para esse nosso primeiro bate-papo. Eu quero desde já agradecer aí a presença do Vânio, do Wellington, do Felipe e principalmente do César, que lá já deve ter rompido a madrugada. Que horas são aí, César? Agora 2 da manhã já? São quase 2 agora, são 20 para as 2. Não esquece o Pessoal, adicional noturno, cara. Coloca depois na fatura aí pro Vitor. Pessoal, obrigado pela presença de todos, tá? E vamos esperar o próximo encontro. Vânio, Wellington, Felipe e César, obrigado pela atenção, obrigado pela troca de conhecimento e até uma próxima aí. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos aí. Obrigado, hein?